Cerca de 11 mil espectadores participaram do dia de abertura do Strawberry Music Festival no sábado, 1º de maio, na China, em Wuhan. É a cidade onde ocorreram os registros iniciais de contaminações humanas pelo coronavírus SARS-CoV-2, o causador da Covid-19. O uso de máscaras não foi obrigatório e também não houve distanciamento social entre os participantes. Em agosto de 2020, uma festa rave já havia sido promovida em um parque aquático de Wuhan. Na ocasião, o público também estava aglomerado e o uso de máscaras não foi imposto. No primeiro mês de 2021, o governo do local deu início a uma campanha publicitária para incentivar o turismo na cidade. Guilherme Fiuza. Adriana, o mais importante a assinalar nesse caso, que é simbólico, que é emblemático, é que nós perdemos, né, assim, com esse teste, com esse desafio brutal nessa pandemia, nós perdemos ou estamos perdendo a guerra do bom senso, né? Então, realmente, não era fácil, não é fácil, né, entender, decidir, deitar as diretrizes corretas para o funcionamento da sociedade, mas se tornou muito mais difícil ainda por conta da criação de um tabu a cada esquina, né? De fato, o que passou a acontecer uma tragédia paralela à tragédia de saúde sanitária foi essa crise que eu chamo de uma crise, uma crise moral. Uma crise moral, porque a discussão, né, a controvérsia, a boa controvérsia, aliás, a ciência se faz da dúvida, se faz da exploração de hipóteses, né? Isso tudo foi massacrado, tem sido massacrado nessa pandemia. E tornou muito difícil a união, tornou muito difícil a coletividade, as sociedades reunirem o que tem de melhor. Ao contrário, foi quase que um chamado soturno à fragmentação, ao patrulhamento, à tentativa de amaldiçoar pontos de vista, né? Então é isso, o que a gente está vendo em Wuhan não seria escandaloso, seria apenas controverso, né? Se nós estivéssemos levando, por exemplo, como tentamos levar a questão da Suécia, né? O que tem na experiência da Suécia? A Suécia não aderiu, foi um dos países que não, mais visíveis, que não aderiram ao tal do lockdown, que poderia ser uma hipótese também, mas parecia grosseira, parecia carente de critérios, como realmente é. Toque de recolher, fecha tudo e tal. Não encontramos a resposta de eficácia na contenção de contágio. Mas é um problema se discutir isso. É um problema se tentar calibrar o tipo de funcionamento. Se criou rapidamente uma falsa ética da não-vida, né? Se criou rapidamente uma falsa ética a partir do slogan "Fique em casa", que é só um slogan, né? Partindo para uma premissa de que qualquer movimentação, qualquer relação seria um ferimento moral, seria uma tentativa de menosprezar a vida alheia ou até a própria. Então, eu digo o seguinte, aproveitemos isso para tentar recuperar o bom senso, e eu só queria comentar a ressalva que a Ana Paula fez ao meu comentário sobre o Fernando Henrique Cardoso, e eu concordo inteiramente com ela. Um comentário daquele não é para afiançar uma pessoa, né, nem para exaltar um interlocutor, porque as ressalvas, inclusive, eu fiz, né? Quer dizer, nos últimos tempos, o ex-presidente Fernando Henrique tem aderido aí a posturas que não são republicanas, que são até conspiratórias, a meu ver. Mas a tomada de uma posição, uma declaração, ela tem a sua importância, ela tem a sua função. Então, ao dizer que considera importante a retomada das atividades da sociedade, com os devidos cuidados, como todos nós dizemos,
O ex-presidente firmou um compromisso, que ele pode até rasgar na esquina seguinte, que você pode até achar que não é para valer pelo que ele tem feito, mas é uma declaração, e uma declaração é um compromisso. Ela vai ser anexada ao debate com toda certeza. Nós citaremos, eu voltarei a ela com toda certeza, para que a gente quebre o tabu. Então, o momento é de quebrar tabus, né? Nós precisamos, de novo, em relação a tudo, a imunização, a distanciamento, a questão de tratamentos imediatos, precoces. Nós temos que sair urgentemente da caça às bruxas, desse obscurantismo e retomar o bom senso, porque sim, ainda é preciso, muito preciso, a união para a gente sair dessa crise. É isso, Fiuza. E deixa eu só trazer uma informação que o Cleiton Binha passa para a gente aqui de última hora. Agora há pouquinho, o presidente Jair Bolsonaro, Zé, falou à imprensa sobre as falas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, reforçando a urgência da reabertura do comércio, e elogiou a postura de FHC. Zé Maria, sobre essas festas, festivais, raves em Wuhan, o epicentro da doença, a impressão que a gente tem é que a pandemia acabou por lá? Por lá, essa é a ideia geral. Wuhan é uma grande cidade, apesar da gente não conhecer direito ali os meandros da China. Wuhan tem uma feira de animais vivos e onde se imagina que esteja o paciente zero, né? O primeiro caso na China, e dali se espalhou pelo mundo inteiro. Wuhan tem 11 milhões de habitantes, é muita gente, tudo lá é muito grande, né? E por lá morreram quase 4 mil pessoas, 3.800 pessoas. E já em dezembro, já havia a indicação de que a coisa estava normal. Todos vacinados, há cuidados especiais e tal. E agora a gente vê as imagens e vê a vida ali tentando voltar às atividades normais. A mesma coisa acontece na Inglaterra, que já recupera, já começa a abrir bares, os pubs tradicionais e também shows com cuidados especiais, controle, número do telefone, e as pessoas terão que informar tempos depois o que aconteceu depois do show. Então, em alguns países, né, com base na vacinação, as coisas estão começando a voltar, talvez, Adriana, para o famoso novo normal. Tomara. Tomara para todo mundo, né? Ana Paula Henkel quer fechar o assunto para a gente, Ana? Adriana, quero fechar só no ponto que o Fiuza colocou em relação aos questionamentos que ainda temos, né? Inclusive em relação ao berço do vírus. A gente não pode deixar de lembrar que a China é uma ditadura, existe um partido lá que se chama Partido Comunista Chinês, então é muito difícil a gente saber com veracidade os números que vêm dessa ditadura. É uma ditadura muito fechada e a gente não tem como saber os números dos vírus, de quem vacinou, de contágio, de mortes. Então, é muito importante que nós continuemos aqui enaltecendo sempre a defesa da liberdade de questionar. Eu estava vendo uma pesquisa que saiu na sexta-feira à noite, Adriana, para você ter uma ideia de como dentro dessa pandemia ainda existem muitas perguntas e aqui nós continuaremos fazendo essas perguntas. Pesquisadores do Salk Institute, que é um instituto daqui da Universidade da Califórnia, eles, através de uma pesquisa, eles demonstraram que a Covid não é uma doença respiratória, Adriana, mas vascular. Concluíram aí os cientistas dizendo que, embora seja transmitida pela via respiratória, a Covid-19 é uma doença vascular e aí daí por isso explica, né, alguns danos, né, cardiovasculares dessa doença que algumas pessoas vêm apresentando. Concluíram os cientistas do Salk Institute da Universidade da Califórnia em San Diego, agora um artigo publicado na última sexta-feira. Pois é. Agora